Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, de coração, eu quero agradecer ao Márcio, ao pastor, a Simone, por vocês terem se lembrado. Porque nosso irmão pastor conhecia muitos outros pastores, vocês conhecem muita gente. E a gente não está se vendo há uma década, no mínimo uma década, né? Não parece, porque eu estou conservado, né? O tempo, só ficou um pouco mais branco. Não parece porque eu estou conservado. Mas vocês lembraram, e eu fiquei assim, como é que a gente faz para retribuir assim tanta consideração, né? Tanto carinho ter sido lembrado nesse momento. Devia aqui estar com vocês, relembrando o nosso irmão. A gente é um tributo, isso aqui é um culto de adoração a Deus. A gente está agradecendo pelo tempo que o nosso irmão esteve com a gente. A gente está aqui agradecendo. A gente está aqui, lá na Europa, os nossos irmãos fazem culto em memória, póstumo. A gente no Brasil não tem isso. A gente tem um pouco de constrangimento, né? A gente tem medo de confundirem a gente com um católico, né? E aí a gente, às vezes, não celebra o tempo que Deus nos presenteou com as pessoas queridas que Ele nos deu, quando a gente deveria fazer isso. O que a gente está fazendo aqui é agradecendo a Deus pelo tempo que o nosso irmão, principalmente vocês, que foram muito mais abençoados do que eu. A imagem que eu tenho do nosso irmão, eu cheguei em São Paulo, em 1997. Eu nem era pastor, era só crente. Tinha saído do Rio Grande do Sul, fui andar em escada rolante aqui em São Paulo. Disseram para mim assim, você que está aí no Sul, vai lá para São Paulo, lá todo mundo tem dinheiro, está todo mundo bem de vida, né? Lá o pessoal cai uma nota de R$5, eles nem abaixam para pegar, porque está todo mundo bem de vida. Aí eu acreditei, novinho. Cheguei aqui, não conhecia nada, não tinha nem ideia. Disseram para mim, quando você estiver no metrô, tem um botãozinho vermelho, você aperta, que o metrô vai parar. Cheguei assustadíssimo aqui. E quem que me recebe numa sala de máquinas? Marquinhos me recebe numa sala de máquinas, todo alegre, risonho. E era uma pessoa muito legal. Ele era um crente. Interessante que ele era um crente que ele não era chato, né? Tem um defeito que ele não tinha, era ser chato. Pessoa risonha. Eu cheio de medo de andar nessa cidade. Me ensinou a andar nessa cidade, me ensinou a conversar com as pessoas aqui. Me recebeu nessa cidade, tenho uma boa impressão dessa cidade. Eu saí do interior do Rio Grande do Sul, lá de Bagé, lá de Rio Grande, lá de Pelotas. Vim chegar aqui, ia na padaria comprar pão, não sabia pedir pão, dizia assim, tu me alcança 5 cacetinhos para mim? E o Marcos falava, não, toma cuidado das coisas que você fala, viu? O pessoal que é estranha, então toma cuidado quando você estiver falando, né? Eles fazem muito a piada de gaúcho e tal. Então eu tenho essa imagem do colega de trabalho. A gente nem imaginava ser pastor ainda, né? A gente não imaginava. Depois, a cidade grande, a gente vai se desprendendo das pessoas. E aí a gente traz assim um lamento nessa hora, que é aquele lamento assim... que pena, né, que não deu para vir antes. Tá bom, eu podia vir agora. Mas a gente fica pensando assim, será que eu não podia ter vindo um pouquinho antes? Podia ter achado um tempo? Né? A gente fica com aquela sensação, irmãos, de... A gente podia ter aproveitado um pouquinho mais. Sabe, a gente podia ter explorado a pessoa um pouquinho mais. A gente podia ter brigado menos, tido um pouquinho mais de paciência. A gente podia ter usado a pessoa mais, a gente podia ter esticado aquela pizza, aquele ensaio, aquele futebol, aquele churrasco, aquele culto, aquela visita, aquele retiro.
aquele café na padaria, a gente fica sempre com aquela impressão de a gente podia ter ficado um pouco mais com a pessoa. Quando a gente é jovem, a gente não tem absolutamente nenhuma percepção disso quando a gente é novinho. Porque a gente acha que tem muito tempo. Quando a gente vai ficando com essa idade, aí a gente começa a ter uma outra percepção do tempo. A gente fica um pouco mais prudente com o nosso tempo. A gente quer aproveitar mais ele. Porque a gente vai olhando para o lado e a gente vai vendo que as pessoas que vão começando com a gente, elas não vão estando mais com a gente. E aí a gente aprende, talvez do jeito mais dramático, que a gente precisa começar a aproveitar quem está com a gente. A gente começa a olhar e dizer assim, eu acho que vou aproveitar mais esse menino, acho que vou andar um pouco mais com ele, acho que vou me deixar ser acessado por ele. A gente começa a ter essas percepções. E aí a gente começa, nesse momento, quando a gente vai sendo separado por um tempo das pessoas que andam com a gente, Deus vai mostrando para a gente a importância e a diferença, principalmente a diferença da eternidade, que não tem isso, para o que a gente está vivendo agora. Porque a gente fala da eternidade, mas a gente fala de uma coisa que a gente conhece muito pouco, irmão. Porque a gente está numa outra realidade. É como você tentar explicar para um peixe no aquário como é que é o oceano. É como um peixe que saiu do oceano, vem para dentro de um aquário e começa a conversar com outro peixinho que está ali dentro, e o peixinho que está ali dentro começa a perguntar para ele assim, mas como é que é o oceano? Ah, o oceano tem muita água. Muita água, é. E o peixinho de dentro do aquário olha para a sala que está na volta dele. Mas o oceano tem mais água que toda essa sala aqui? Sim, tem mais água do que toda essa sala. Nossa, mas como que pode ter tanta água assim? Mas tem muita água. Mas e tem muitos peixes? Tem. Tem mais de 10 peixes no oceano? E o peixe que recém veio do oceano? Claro que tem. E os peixes são muito grandes? São muito grandes. Mas os peixes cabem dentro, tem peixe de centenas de metros. Como assim? E tem coisa dentro do oceano que nem peixe é e que está nadando. Ah, para, agora você está falando de coisa que não... E não pode, só peixe anda dentro d'água, não pode ter... Tem baleia que não é peixe. E aí o peixinho que está dentro do aquário... Ah, para, essa conversa está muito louca, eu vou voltar para o meu aquário. É assim, quando falam da eternidade para nós, a gente não tem nem noção, irmão. A gente canta a eternidade por educação. A gente prega a eternidade por obrigação. Uma noção a gente nem tem, irmão. Porque quem tem noção da eternidade já está no outro patamar, assim, a pessoa já está vivendo, ela já não está brigando com outras coisas que a gente está brigando. A gente já não está mais nessas vibes que a gente está, a gente já descansou. Quem bateu na porta, né, pastor? E voltou, chegou na porta e disse, o que você está fazendo aqui? Então, me disseram, não, volta. Não, mas eu não queria. Não é que você não quer, você vai voltar. Eu acabei de entrar no túnel branco, abriu o túnel, eu entrei. Não, volta. Isso foi só um aviso. Para você melhorar um pouquinho mais. Foi um susto. A gente não tem noção. Falar de eternidade é o peixinho dentro do aquário falar do Oceano Pacífico. É muito para ele. E aí esse peixinho hoje aqui veio falar para vocês aqui. Esse peixinho veio falar para vocês, peixinhos, dentro desse aquário que a gente está. O que é o oceano? Eu vim dizer para vocês o quão profundo é o oceano. Eu vim dizer para vocês como é variada a fauna do oceano. Vim dizer para vocês o quão ricos são os corais que tem no oceano, que são... E eu nunca fui. Foi ele que contou para nós. Ele disse para nós. E aí a gente precisa agora começar a se desprender. Eu queria que eu não vou me demorar.
pelo mesmo motivo que o irmão falou à vontade que tem, que ia ficar à vontade porque tinha comida, eu também não vou me demorar porque eu sei que tem comida. Eu não vou me demorar. Eu queria que você abrisse o Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 29, para a gente conversar um pouquinho sobre a eternidade, para falar sobre o que é eterno. Porque infelizmente, a gente só para pensar nisso nesse momento, quando a gente está vulnerável. E o verso 29 sai da boca de Jesus, Jesus está encontrando um rapaz, e ele fala assim no verso 29 para nós. Ele diz assim: todo aquele que tiver deixado casa é o aquário, irmão. Ou irmãos, é os peixinhos dentro do aquário. Ou irmãs, é as peixinhas dentro do aquário. Ou pai, é o peixinho dentro do aquário. Ou mãe, é o peixe dentro do aquário. Ou mulher, é a peixona dentro do aquário. Ou os filhos, é os peixinhos menor. Ou terras, é o aquário. Por amor do meu nome, é o dono do oceano. É o dono do oceano. Por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará o oceano. Eu queria só a foz do Rio Amazonas, quando encontra ali da Pororoca, só aquele pedaço para mim. Eu queria um pedaço, dizia o Senhor. E ele falou de vida eterna. Irmão, o que é vida eterna? A gente pensa a vida eterna do ponto de vista do lugar. E a gente já gastou bastante tempo, a gente fala muito sobre isso. Quando a gente vai falar de vida eterna, para as crianças lá na classinha, a gente fala que a vida eterna é um lugar, que não tem começo nem fim. Mas a gente podia começar a pensar a vida eterna a partir de um outro pressuposto, de um outro jeito interessante, mais bacana, que a gente entende bem, que é tempo. Porque você lembra de vida eterna, você já está pensando numa coisa que não acaba nunca. E isso é muito difícil para nós, porque tudo para nós acaba. O bom e o ruim, tudo para nós termina, tudo para nós acaba. E aí é difícil para a gente pensar em alguma coisa que não termina. Porque dentro do nosso aquário sempre tem os vidros. Dentro do nosso aquário sempre tem os limites. No oceano não tem limite. De tal maneira que é difícil para a gente pensar em eternidade como um tempo que nunca acaba, nunca termina. Mas vamos pensar então, vamos para a gente entender um pouquinho isso aí, para a gente ir para casa mais esperançoso, para a gente ir para casa com um pouquinho da noção do que é eternidade. Vamos pensar o que não é eternidade, e a gente vai ver que é o contrário. A palavra eterno aqui é aion, eterno, é uma era, aion. E eles, na época de Jesus, na época que Marcos escreveu isso aqui em grego. Jesus não falou grego, Jesus não usou essa palavra. O Mateus, quando escreveu isso, ele escolheu uma palavra. Ele sentou para escrever 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. 30 anos depois, ele sentou, depois de falar muito sobre o que Jesus fez, as pessoas disseram assim: ô Mateus, será que não chegou na hora de você escrever isso aí? Porque está se perdendo, todo mundo está inventando coisa. Escreve o que Jesus falou. Põe no papel e a gente vai espalhar para que muito mais pessoas possam ouvir. Porque vocês não estão dando conta, os discípulos estão morrendo, as pessoas que andaram com Jesus estão morrendo e não tem ninguém mais para falar. Então vamos registrar isso aí. Vamos registrar, vamos pôr isso no papel e vamos espalhar. E aí o Mateus sentou e os demais discípulos sentaram e eles foram falar de vida eterna. Quando eles foram falar de vida eterna, eles escolheram uma palavra que queria se referir a tempo. Mas não era um tempo qualquer. Quando ele sentou para falar de tempo, ele tinha 3 palavras para escolher. Ele quer falar de vida eterna, ele quer que eu saiba o que é eternidade, ele quer que eu valorize a eternidade, ele quer que eu me prepare para a eternidade, ele quer que eu coloque a eternidade como prioridade. Ele quer me convencer, ele quer dizer, olha, Jesus falou disso. E aí ele vai escolher uma palavra. E aí ele vai me convencer de que a eternidade, eu vou ganhar com a eternidade no fator tempo. Então ele tem que escolher uma palavra para isso.
Ele tinha 3 palavras. Uma das palavras para se referir a tempo chamava-se cronos. Cronos é tempo. Daí vem o cronológico. Ele podia usar a palavra cronos, ele podia dizer, olha, que você vai receber a vida cronos. Que Deus vai te dar cronos. Ele podia usar essa palavra. Jesus falou do cronos e alguém falou, então, Mateus, pode colocar cronos aqui? Vamos falar cronos, que é a cronologia. Deus vai te dar cronologia. Se você seguir Jesus, Jesus morreu pela sua cronologia. Jesus morreu para te dar mais calendário de vida. Jesus morreu para... E aí o Mateus fala assim, não era isso que o mestre estava falando. Porque o cronos não representa a vida eterna. Porque o cronos, a gente sabe muito bem o que é o cronos. O cronos para nós, irmão, é o 24 horas, é aquele relógio que está andando ali. O cronos é aquele tempo pelo qual a gente trabalha, é o tempo que a gente conta para se aposentar. Quem vai se aposentar, que agora não vai ter mais, né? Quem ia, quem conseguiu. Quem não conseguiu, não vai conseguir mais. É o tempo para chegar no final do mês e acontecer o 5º dia útil do mês, aquele dia mais esperado. O dia 20 também. A gente fica esperando. Esse é o cronos. É o tempo para as férias. Faltam 14 semanas para as minhas férias. É o tempo para as férias. É o cronos. É o tempo que falta para chegar o boleto lá em casa e a gente tem que pagar. É o cronos. A gente é escravo desse cronos. Todo mundo, irmão. E todo mundo tem igual. Ele é democrático. O teu cronos é igual ao meu cronos e o cronos não nos poupa. Ele segue firme. O cronos é o que a gente vende. A gente compra e vende cronos. A gente compra e vende cronos. A gente vende o nosso cronos. A gente vende o nosso cronos das 7 da manhã às 17 horas da tarde. Então você vendeu o cronos. Os americanos vão dizer que cronos é money. Tempo é dinheiro. Então esse cronos a gente está preso nele. E às vezes a gente lamenta quando a gente perde ele. Às vezes a gente lamenta quando a gente não tem mais ele com a gente. Às vezes a gente olha para trás e diz assim, quanto tempo eu perdi ao cronos? E o cronos não tem pena de nós. O cronos não volta, o cronos não devolve, o cronos não há possibilidade. Não há negociação com o cronos. A gente não empresta. A gente dá e não recebe nunca mais. Então o cronos tem esse fator que ele é escravagista, essa coisa opressora, essa coisa... E aí o Mateus vai dizer, não, cronos não pode ser. Não é, Jesus não veio para... Jesus não morreu na cruz para Cronos, porque o Cronos nos faz mal. Os gregos já não gostavam do Cronos. O Cronos tinha sido um deus na mitologia grega, que tinha criado Zeus. E aí, como ele era muito ruim, o Zeus, que era o filho dele, foi lá e aprisionou ele. Porque o Cronos maltratava os seres. A gente é maltratado pelo tempo, irmão. O tempo maltrata a gente. Maltrata mais uns do que outros. Eu, no caso, sinto menos, mas alguns são mais maltratados pelo tempo. O tempo não perdoa. O tempo não perdoa o ferro que enferruja. O tempo não perdoa a saúde. O tempo não perdoa o cabelo. O tempo não perdoa a visão. O tempo não perdoa os ossos. O tempo ele é implacável. Então não é o Cronos. Eu estava sentado ali, estava vendo vocês cantando, dançando. Eu lembro que quando eu era novinho, eu pensava assim comigo, o dia que eu for pastor, eu vou ser aqueles pastor que dança, que bate palma. Sabe aqueles pastor blequeira, americano e tal? Já vou entrar dançando e tal. Então eu não consigo. Aí hoje eu sou pastor e eu vejo assim, ai que vontade. Mas a junta não vai. É tipo o tiozão que vai jogar futebol. Já viu o tiozão jogar futebol? Na praia? Em qualquer lugar. Mas tiozão, quando vai jogar futebol, ele sabe o que fazer com a bola. A bola vem na cabeça do tiozão. Ele já sabe. Ele mata, traz aqui, traz para essa perna e deixa os novinhos tudo. A gente... Mas só na imaginação da gente. Não vai, o corpo não responde.
Não responde. Não vai. Isso é o Cronos, irmão. O Cronos malvadão. O Cronos olha para a gente, é malvadão com a gente. Então não pode ser o Cronos. Não pode ser o Cronos. Porque a gente está preso nele. O Cronos não permite que a gente... Ele é implacável. Mas aí tinha uma outra palavra. Aí alguém falou assim, não, Mateus, tá, não é o Cronos, então vamos usar o Kairos. O que é o Kairos? Porque o Mateus, ele é um judeu, fala aramaico. O que é o Kairos? Vamos usar o Kairos, porque o Kairos é o tempo certo. É o chamado tempo oportuno. É o que no mundo corporativo a gente chama de time. Sabe o time? O time é assim, é aquele dia certo que você terminou o curso, que você está pilhadão, e naquele dia tocou o telefone do patrão, e você... Marcos, sobe aqui que eu preciso de você para você resolver um... E aquele dia é o tempo certo. É o tempo quando você está maduro. É o tempo quando você... É o tempo certo para casar. Quando você estudou, viveu, viajou um pouquinho, e aí você encontra a pessoa certa. É o time, é o kairos. É o tempo certo. É o tempo certo quando você prega o evangelho, tem um dia, parece que tem um dia certo, que se a pessoa ouvir aquele dia, ele levanta a mão e se converte. Se ele ouvir antes, não dá. Se ele ouvir antes, ele vem de má vontade para a igreja, né? Você traz ele antes daquele dia, e o sujeito vem de arrasto para a igreja. Aí vão lá, você fica convidando. Aí tá bom, vou. Tá, sei, Jesus vai voltar. Vocês estão falando que vai voltar desde 97, tá? Vão lá, não. O sujeito vem de arrasto para a igreja. Porque você chamou antes. Mas tem um dia certo que se você chamar aquele dia, ele está madurinho. Aconteceu alguma coisa na vida dele. Ele caiu na real. Ele tomou um fora da namorada. Ele foi despedido. Aconteceu alguma coisa. Algum negócio estranho na vida dele. Naquele dia você chama ele e ele está com o coração molinho. É o kairos. É o tempo da oportunidade. É o tempo certo. Aí sim, aí o Mateus falou, pode ser o kairos. Porque tem o tempo certo da gente falar. Irmão, tem o tempo certo de falar a verdade para as pessoas. Tem o tempo certo da gente falar a verdade para os nossos filhos. Teve o tempo certo de Jesus aparecer para Israel. Não dava para ser antes, porque eles não iam entender. Eles não iam esperar Jesus até os 33 anos para crucificar. Ia crucificar nos 30. E não dá para ser depois, porque apodreceu. É tipo a fruta na árvore. Tem o tempo certo de você colher a fruta. Não pode esperar muito. É como ter filho. Tem um tempo, tem um time para a gente ter os filhos. Não pode ser cedo demais, senão a gente não educa direito. Senão a gente sofre com eles, senão a gente maltrata eles, a gente não tem paciência. Se o filho nascer cedo demais, a gente não dá conta. A gente vai dar trabalho para a mãe, para o pai, vai dar trabalho para a sogra cuida. Então tem aquele dia certo para ele nascer, tem aquela hora certa. Mas se nascer depois, aí também não dá conta, porque o moleque começa a correr, vem pai, vem comigo. Ai, não dá, filho. Tem que ir na reunião da escola, não vai rolar, hoje não dá. Pai, sai com a gente. Não, que hora? Não, muito tarde, 8 horas da noite, o pai já está dormindo já. 8 horas da noite. Mas pai, você não... Tem aquela fase, tem aquela década de ouro, aquela década da oportunidade, que é o momento certo para estudar. Você tem uma idade, eu lembro de uma fase, de um momento da minha vida, vocês também devem lembrar. Você acompanhou isso. Você acompanhou, vocês, seu irmão, acompanharam. Eu fui fazer USP. Eu estudava de manhã na USP, das 7 ao meio-dia. E eu trabalhava das 18 horas da noite às 6 da manhã. Aí, às 6 da manhã, eu tomava banho, eu entrava às 7 da manhã para ir até às 13 horas. Eu ia assistir aula de matemática por um russo que dava aula em espanhol. Depois de ter trabalhado a noite toda com... na escuta.
olho para trás, você acha que eu aguentava isso hoje? Não aguentava, olha para trás assim, meu Deus, quanta coisa. Tem o tempo para fazer, é o Kairos. É o Kairos. Você olha para trás e você fica imaginando as coisas as vigílias que você foi. Ceia para vigília, sexta-feira, aí você já emendava o louvorzão no sábado, no domingo você está na igreja, segunda-feira você ia trabalhar. Você olha para trás hoje, e diz assim, meu Deus, como é que aguentava? Pai, vamos? Não, filho, Deus vai falar comigo no sonho hoje. Deus vai falar comigo na minha cama, num monte de coberta. Você já não quer mais. Não quer mais. A gente fazia... Não cabe dentro do nosso... Porque é o Kairos, tem o tempo certo para fazer as coisas. É o Kairos. Aí, Mateus, vamos pôr o Kairos aqui? Não é isso. É outra coisa. Pô, mas se não é o Cronos que faz mal, e não é o Kairos às vezes, mas não é isso ainda. Porque o Kairos está na terra. O Cronos está na terra. Vamos usar uma outra palavra para tempo. Que é quando o tempo não é mais medido. É quando o passado, o presente e o futuro está tudo misturado. Você pega o passado, põe no liquidificador, pega o presente, põe no liquidificador, põe o futuro e bate tudo, sai tudo junto. Passado, presente, é tudo igual. Meu Deus, que coisa, que conversa de gente louca. Não se conta mais passado, presente. É que nem um sonho. Você começa a sonhar ele, você sonha, você pega um cochilo, você dá uma dormidinha, você está vindo no metrô, daqui a pouco você acorda, é uma estação, mas parece que você acordou, andou uma estação, mas parece que você andou 15 horas dentro do seu sonho. Assim, o tempo não é o mesmo. E o tempo não é o mesmo, irmãos. Porque existem momentos da nossa vida que o segundo, que o minuto parece que está longo demais. Quando você está para nascer seu filho e dá contração. Você já viu? Entre uma contração e outra. Parece que é uma eternidade. Demora para passar. A dor do parto parece que são horas e horas e horas. Mas antes disso, quando arrebenta a bolsa, parece que o tempo encurta. Ou seja, o tempo parece que está longo ou está pequeno. Às vezes, irmãos, o tempo é longo demais para quando a gente está com dor. Você chegar no postinho de saúde, senta aqui, segura aqui essa folhinha aqui, daqui a pouco o médico vai te chamar, a gente vai te dar... Quanto tempo? 20 minutos. E você fica 20 minutos, e aqueles 20 minutos parecem 20 dias. É que o tempo está longo, não parece mais o Cronos. Ele está demais. Demora para passar. Quando você está apertado, precisando chegar em casa, você está aí, para o ônibus e para o Uber, falta muito. Não, daqui a pouco estamos chegando, que está meio fechado esse trânsito aqui e tal. Fechou a Radial Leste, mas 9 minutinhos a gente está em casa. Aqueles 9 minutos, irmão, parece 9 anos. Está demorado. Mas às vezes parece que nem passa. Quando a gente está se divertindo, né, o tempo não passa, né? Festa de aniversário passa rapidinho, demora até chegar e quando acontece. Chamam você, ligam para você, dizem, olha, tem uma vaga de emprego aqui, se aparece aqui 7 horas da manhã, vem com o currículo, carteira assinada, vale transporte, vale refeição, cesta básica, plano de saúde, tem mais um voucher de gasolina. Você viu que eu sou antigo, eu sou do tempo que tinha essas coisas no trabalho, né, irmãos? Aí você vai, chega lá 7 horas da manhã, já no cabelo, arrumadinho, cheiroso, banho tomado, currículo debaixo do braço, 7 horas, você acordou, nem dormiu aquela noite, tá lá, chegou na empresa, a moça da recepção chega para você e fala assim, você está animado. Opa, você é o moço aquele que... eu sou aquele moço. O patrão saiu, você quer vir outro dia? Porque vai demorar. Não tem problema, eu fico aqui. Mas vai demorar muito. Vai demorar quanto? Eu não sei, ele está na rua. Pode ser que ele chegue 17 horas. Não tem problema, moça. Eu espero. Não,
Não, irmão, das 7 às 17. Não, mas não é muito tempo. Não é muito tempo nada. Não é das 7 às 17, irmão. É 10 minutos. Eu fico aqui. Você está precisado mesmo? Você fica sentado ali, imaginando o que você vai ganhar. E o tempo passa rapidinho. Existe um tempo que não se mede. Sabe quando é aquele tempo que a gente queria congelar? Sabe quando seu filho aprende a falar? Pequeno. Sabe quando ele aprende a dar beijo? E vem, sabe o filho quando aprende a dar beijo? Ele vem dar um beijo em você e você queria ficar com ele? Estou falando do beijo do filho porque eu ia falar do beijo da namorada e da noiva, né? Mas como a gente não se conhece, é melhor eu não ficar falando dessas coisas. Eu ia falar de outras coisas que a gente queria que demorasse bastante para passar e tal, mas melhor não, né? Vamos falar de beijo de filho, que a gente está numa igreja. E aí a gente quer congelar o tempo. A gente queria que ele parasse. Esse tempo que a gente não mede mais, não interessa, a gente não se impressiona mais com ele. Ele não cabe no calendário. É aquele tempo que a gente não se importa mais quanto passa. Diferente do Cronos, aquele que está no relógio, aquele que está no celular. Quando aciona 5 horas, você vai lá no soneca. Aí você espera aqueles 10 minutos. São os 10 minutos mais preciosos do dia. É o tempo do soneca no celular. Ele tocou às 5, aí você dorme aquele soninho. Quando 5:08, 5:09, 5:10. Você está preso no tempo. Você está preso. Você está aprisionado. O tempo é o nosso aquário. Mas aí o Mateus falou, olha, esse povo vai estar livre do tempo. Se eles crerem em Jesus, segundo diz as Escrituras, eles vão fazer assim com o calendário. E vão rasgar. E vão amassar. E vão jogar fora. Porque quando você está com Jesus, você dá um tapa no celular que desperta para nunca mais ele te interromper. A eternidade é a libertação total, inequívoca, sistemática, metódica de todo o Cronos, de todo o calendário. E aí ele vai dizer, é isso que Jesus falou. Era disso que Jesus estava dizendo. Ele falava que quem deixar pai, mãe, deixar tudo, vai receber a vida Aion, a vida da era, a vida de uma era que não se acaba. Ele vai ganhar um tempo que nunca termina. Ele nunca mais vai estar preso no Cronos. Ele não espera mais as oportunidades, porque a oportunidade já chegou, ela está aqui, ela é agora, e ela não termina. Ele não precisa mais correr. Ele não precisa mais remir tempo. Porque agora os dias já são bons para quem está no Aion. A gente, irmão, não tem a possibilidade de dizer não para o Cronos. A gente está no Cronos, a gente tem que obedecer ele. A gente tem que seguir, a gente tem a hora para chegar em casa, a hora para terminar. A gente corre atrás do Kairos, sempre se perguntando se agora não é o Kairos, se agora não é a oportunidade, se agora não é a oportunidade de lançar o CD, se agora não é a oportunidade de comprar o terreno, se esperar um pouquinho mais, não comprava. Se tentasse antes, não podia. Se deixasse para depois, era tarde. Tinha que ser naquele momento. A hora de casar é agora. Se tentar antes, eu não consigo. A casa não está pronta, puxadinho na sogra não deu. Se esperar para depois, também não dá. A gente não consegue, então é agora. A gente está sempre esperando o Kairos. A gente está escravizado pelo Cronos, esperando o Kairos. Mas de vez em quando, por uma fração de segundo, a gente é visitado pelo Espírito Santo. E não porque o Aion, a eternidade, não precisa de uma eternidade. A gente precisa de 1 segundo
do gozo no Espírito Santo para saber o que é o tempo eterno. A gente precisa de um momento para receber a virtude do Espírito Santo. E a gente, o que foi que aconteceu? Não sei. Parece que o tempo parou. Estava orando, falando com Deus. Comecei reclamando. Depois fui pedindo. Fiquei com vergonha. Comecei agradecendo. Daqui a pouco eu não sabia mais o que falava. Porque nenhuma palavra que saía da minha boca era a palavra que eu entendia. Era outro tipo de palavra. E aí o tempo passou. Quando eu vi, eu já tinha parado de lavar a louça, de trocar o pneu, de limpar a casa. O sol desceu, ficou escuro, e já tinham passado-se horas, e eu nem tinha percebido. Foi o Aion, o tempo eterno, a eternidade, o oceano que entrou no aquário. E você podia aplaudir Jesus por isso, né? Essa é a eternidade. A gente não precisa, irmão. Não é necessário, a gente tem que morrer para chegar do lado. A gente já é visitado por ela de vez em quando. A gente tem um pingo da eternidade de vez em quando entrando em nós. Jesus diz: aquele que crê em mim, segundo diz as Escrituras, dentro do seu ventre, dentro dele, não é dentro do outro, não é dentro do pastor, não é das mãos do pastor, nas mãos do apóstolo, nas mãos do bispo, da boca do cantor. É dentro dele, se ele crê em mim, fluirão rios de água viva. Experimentar a eternidade aqui, agora, nesse momento. É aqui, agora, nesse momento. Fala para o irmão do seu lado. É aqui, agora e nesse momento. É hoje a eternidade. Claro que tem um dia. E esse pastor Marcos experimentou isso, que o Cronos acaba. Tem um dia que a gente é promovido. Porque a gente está no Cronos, procurando o Kairos, recebendo o Aion. O Cronos da cronologia, o Kairos da oportunidade, o Aion que é o tempo eterno. É o tempo que o segundo não vale nada, que a hora não importa, e o ano não quer dizer coisa alguma, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. E mais valoroso para nós é um dia na tua casa do que 1000. Por quê? Porque ali não faz sentido, ali no Aion não faz sentido. Ali é tudo igual, passado, futuro, está tudo igual, é que nem nosso sonho, é que nem quando a gente sonha. Ali não tem relógio no céu, irmão, não existe relógio, não existe cronômetro. Tem essa preocupação, isso não tem essa preocupação. De vez em quando a gente é visitado por esse Aion. Mas tem um momento que a gente é promovido. A gente não vai ser mais visitado pelo Aion. A gente vai jogar o Cronos fora. A gente vai parar de se preocupar com o Kairos. E a gente vai entrar no Aion. Na eternidade. A gente vai sair do aquário. E vai para o oceano. Os outros peixes vão ficar tudo chorando. Os outros peixes vão ficar, eu gostava tanto daquele peixinho que estava aqui. Aquele peixinho nem era muito santo. Era um peixinho cheio de defeito, mas a gente gostava dele. Né? Procurando Nemo. Procurando Marcos. Está no oceano o peixe. Em breve eu e você vamos sair do aquário. E nunca mais vamos dar tapa no celular para acionar o soneca. Nunca mais, Márcio, nunca mais você vai dar tapa no celular. Você não vai perder a hora nunca mais. Vocês lutavam, né, para ganhar da hora, que eu sei. Eu sei disso. Não vou contar aqui para não queimar o filme de vocês, né? Nunca mais vocês vão brigar com a hora. Porque se tem uma coisa que ele vai dar para nós, é muita hora. É muito 10 minutos. É um oceano inteiro para cada um de vocês. Eu queria que você ficasse de pé.
e soubesse que o presente de Jesus para você na cruz é te dar uma coisa que você não tem e nunca teve, que é muito tempo. Para quê, pastor? Para não fazer nada? Isso aqui é outro motivo? Tem muita coisa para fazer, mas é só para você ser livre. Só para você dizer que você não tem mais nenhuma preocupação. Acabou as preocupações, acabaram as preocupações. É o aion. É o tempo que está do teu lado e não contra ti. A gente vai orar por isso. Eu queria que você, a partir de hoje, quando começar a ler as Escrituras, irmãos, eu não sei quanto tempo eu vou levar para voltar aqui. Pode ser que eu leve mais 10 anos. Não tem problema. Mas eu queria que você saísse nessa noite desse lugar, sabendo, aproveitando cada minuto da sua vida. Você está procurando o Kairos. Aproveitando cada minuto com as pessoas com quem você está. Perguntaram para mim qual que é o meu programa preferido. O que eu mais gosto de fazer nas férias? Meus alunos perguntaram. E aí, professor, você foi para onde nessas férias? Eu fui para o sofá da minha sala. Fazer o quê? A coisa que eu mais gosto. A primeira coisa que eu mais gosto. Ficar com a Sandra e com a Sofia na sala. Sandra, minha esposa, e a Sofia, minha filha. Ela não gosta, a Sofia acha péssimo. Pai, o que nós vamos fazer nas férias? Vamos ficar aqui sentados na sala, filha. Se olhando um para o outro. Ai, pai, não, eu quero fazer outra coisa. Não, você vai fazer o que o pai quer, porque é o pai que paga. E o pai vai ficar admirando sua beleza. A mãe concorda, acha ótimo. Isso é o Kairos. Os velhinhos estão amando essa pregação, os jovens estão detestando. A segunda coisa que eu mais gosto, os meus alunos perguntam, tá, mas e qual é a segunda? É eu sair com a Sandra e com a Sofia. É a segunda, só perde para a primeira, que é ficar em casa. Em suma, a coisa mais importante que a gente tem na vida é ficar com as pessoas que a gente ama e gosta. Isso é o Kairos. Se aproveite. Isso é o Kairos. Até o dia que a gente vai ser liberto do Cronos. E a gente vai ter a eternidade inteira só para ficar com gente legal e bacana, fofa. E que canta e faz hino para tudo. Sem tempo para acabar. Querido Deus Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Te agradecemos por esse tempo, por esses minutos. Eu te agradeço pelo carinho, pelo respeito, pelo abraço que eu recebo nesse lugar. Esse é um tempo que está me fazendo muito bem. Eu te agradeço por esses queridos que estão aqui. Senhor, que o teu evangelho penetre no coração deles. Que eles possam experimentar o aion, a eternidade. Porque sim, a gente pode ter um experimento, a gente pode ter um gostinho da eternidade na nossa vida. A gente pode. E é isso que eu te peço. Que a gente vá para casa com esse gostinho na boca, com essa experiência de algo que o nosso irmão já está nadando, mergulhando, respirando, aspirando, transpirando, se afogando, que é essa eternidade. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e nosso dono. Amém. Amém. Se você quiser, aplaude o Senhor Jesus.